Depois de duas obras-primas que viraram um marco na história do cinema, a terceira parte de O Poderoso Chefão vai para um caminho diferente dos filmes anteriores. Se na parte 1 e 2 temos a transformação de um personagem que rejeitava os negócios da família, mas acaba se tornando o chefe, na terceira parte, o filme é permeado sempre com um tom melancólico e com um Michael Corleone arrependido, polido, buscando redenção pelos seus atos e pecados cometidos no passado. O filme foi indicado a 7 Oscars, e diferente dos outros filmes da trilogia, esse não levou nenhum prêmio. Finalizar uma trilogia cinematográfica bem-sucedida é uma tarefa árdua, meticulosa e que requer total atenção em seu desenvolvimento. Isso porque os fãs e o público em geral vão se tornando cada vez mais exigentes. Com o decorrer da estrutura narrativa contada através dos filmes e o seu notório sucesso ao longo das sequências anteriores, não é surpresa que eles sempre esperem um grande finale digno para os personagens principais da trama. Seguindo a linha de começo, meio e fim, O Poderoso Chefão Parte 3 trouxe o final do épico de Francis Ford Coppola de forma mais sentimentalista, contemplativa, com uma brusca mudança de comportamento e atitudes do protagonista, Michael Corleone. Dezesseis anos depois de O Poderoso Chefão Parte 2 ter marcado a história do cinema, o Francis Ford Coppola e o Mario Puzo se reencontraram para dar vida ao último capítulo do clássico. Inicialmente, o Coppola queria que o título desse terceiro filme fosse A Morte de Michael Corleone, título que obviamente foi recusado pelos produtores na época, que acharam que a melhor coisa a se fazer era permanecer com o título oficial, adicionando somente o Parte 3. E se vocês já assistiram a série de vídeos que eu fiz aqui sobre Poderoso Chefão, sabem que o Coppola sempre entrou em conflito com os produtores. E é óbvio que ele detestou essa decisão, porque segundo ele, o diretor nunca imaginou os 3 filmes como uma trilogia, e sim como 2 filmes e um epílogo, ou seja, 2 filmes que traçam a história inteira do Michael Corleone e um último filme que foca completamente em mostrar as consequências dos seus atos. Muita coisa acabou mudando no roteiro, que ainda era baseado no livro do Mario Puzo. Foram inseridas versões para recontar e interligar de forma fictícia eventos que realmente aconteceram, como a súbita morte do Papa João Paulo I em 1978, que veio a falecer após 33 dias da sua eleição para o papado. Também somou-se ao roteiro o escândalo do Banco Ambrosiano em 1981, que foi um dos principais bancos privados católicos italianos. Junto ao Banco do Vaticano, ambos foram acusados de ajudar italianos ricos a sonegar impostos e de ter lavado dinheiro para a máfia e ainda de servir como um eficiente canal para o financiamento ilícito de campanhas políticas e também usando garantias da igreja em negócios fraudulentos. Uma coisa que se encaixa completamente no universo de O Poderoso Chefão e que aconteceu na vida real. Apesar de várias outras mudanças do roteiro durante a produção do longa, esses 2 casos conseguiram ser explorados e contextualizados no filme de maneira genial pelos 2 autores. E o roteiro ainda traz o contraste maravilhoso dessa vontade do Michael Corleone em legitimar os seus negócios filantrópicos e tentar se afastar completamente dos seus antigos trabalhos sujos. Mas é claro que esse universo sempre puxa ele de volta. O Coppola continuou utilizando membros da sua família nos filmes da trilogia. Nesse terceiro filme nós temos a sua filha Sofia Coppola interpretando a Mary, que é a filha do Michael Corleone. Hoje a Sofia Coppola é uma diretora renomada de cinema, mas na época era uma atriz inexperiente. Além da Sofia Coppola, como novidade no casting, nós tivemos o Andy Garcia, que deu vida ao Vinnie Mancini, filho do Sonny Corleone. O ator já vinha se destacando em outros filmes, mas foi com o Poderoso Chefão 3 que ele alcançou o auge da sua carreira. Por mais que tenha sido sim uma boa atuação, eu acredito que ele não alcançou o mesmo patamar que Marlon Brando, Al Pacino e Robert De Niro.
E o curioso é que, para a escolha desse personagem, os produtores do filme, antes de confirmar o ator, haviam testado ainda o Sylvester Stallone e o John Travolta para o papel. Já imaginaram como teria sido esses dois atores fazendo esse papel? O Coppola sempre falou abertamente da pressão que ele sofreu para fazer as continuações de O Poderoso Chefão, e como já citado nos vídeos anteriores sobre a parte 1 e parte 2 aqui do canal, ele gostaria de ter realizado somente o primeiro filme devido aos problemas que sofreu com a produtora no início da saga. Após muitos anos do diretor recusando em dar continuidade, o Coppola só aceitou realizar o terceiro filme para quitar as dívidas que obteve com a falência da sua produtora. O diretor sempre trabalhou com tudo ou nada, colocando tudo que tinha em jogo. Eu inclusive tenho um outro vídeo bem legal sobre ele, falando sobre o filme Apocalipse Now, um outro filme em que ele se endivida bastante. Então Francis Ford Coppola é um aficionado e apaixonado por cinema que sempre colocou tudo em risco, e essa é uma das coisas que mais me faz gostar do diretor. O Robert Duvall foi a primeira baixa na produção do filme, e eu particularmente acho que ele fez muita falta. Ele só não participou porque pediu um cachê maior do que o estúdio estava querendo pagar, então ele acabou virando uma carta fora do baralho. Mesmo que eu acredite que ele tenha feito bastante falta, o filme continua muito bom porque a sua força está baseada no roteiro e nas continuações do trabalho do Al Pacino, da Diane Keaton e da Talia Shire, que é a irmã do Francis Ford Coppola. O custo do filme foi de 44 milhões de dólares, 3 vezes maior do que O Poderoso Chefão Parte 2 e mais de 7 vezes maior do que o primeiro filme da trilogia. Porém, a bilheteria, apesar de não ter causado prejuízo, foi muito abaixo do esperado na época. Um ponto bem explorado no filme com certeza é a fotografia belíssima do Gordon Willis, apelidado de O Príncipe da Escuridão porque ele tinha preferência em fotografar em condições extremamente escuras. Willis era essencial nas produções do Coppola. Isso porque ele foi o responsável pela fotografia da parte 1 e parte 2. Então, para se manter uma coesão visual, era muito importante que eles continuassem com essa parceria. No primeiro e segundo filme da trilogia, nós temos uma busca incessante pelo poder. Já no último filme, o tom é outro e é aplicado de forma mais humana. Como eu disse nos outros vídeos, o Francis Ford Coppola nunca teve a intenção de fazer um filme glamorizando a máfia. Ele, como um ítalo-americano, nunca gostou disso. O que ele sempre quis era contar a história de sua família e de muitas outras que vieram aos Estados Unidos atrás do sonho americano. Muitas dessas famílias acabaram indo para o caminho que nós acompanhamos dos Corleones, e o seu maior desejo era abordar esse tema da forma mais honesta possível, deixando a violência ali porque ela existe, mas também mostrando as consequências de tudo isso na terceira parte. Apesar de não ser tão reverenciado quanto os filmes anteriores, O Poderoso Chefão 3 não é um filme inferior ou catastrófico como alguns críticos já se referiram. Ele traz uma desconstrução do Michael Corleone, que lutou tanto pela sua família que acaba virando vítima das suas próprias escolhas e é completamente engolido pela culpa que carrega durante todo o filme. O filme também oferece histórias sendo repetidas com outros desfechos. Um exemplo disso é a cena em que seu filho Anthony confronta seu pai, quando ele diz que vai desistir da faculdade de Direito para se dedicar à música. Mesmo que com um contexto bem diferente do primeiro filme, é impossível não relembrar do confronto do Michael com o Vito Corleone, quando o Vito tinha ideias e planos muito claros do que queria para o seu filho e o Michael decide ir para o exército. O Poderoso Chefão, em sua obra-prima total, é um acontecimento único na história do cinema. O seu legado vai além de frases famosas, e o ponto mais poderoso de O Poderoso Chefão 3 é o seu encerramento. Por mais que muitas pessoas reclamem da atuação da Sofia Coppola ou não considerem que o roteiro e as atuações são tão incríveis como os outros filmes, o desfecho de O Poderoso Chefão 3 é magistral e só poderia ter sido concebido pelo Francis Ford Coppola e sua equipe. O momento em que o Michael Corleone perde a sua filha é genial tanto dramaticamente como também cinematograficamente. A escolha do editor em tirar completamente o som do grito do Michael Corleone por alguns segundos e depois nos dar isso.
mágico. Até hoje, quando eu assisto essa cena, eu choro, porque é o encontro perfeito entre o desfecho de uma história fantástica, que conseguiu alcançar muitas pessoas, que foi realizada com uma excelência cinematográfica difícil de se ver no cinema hoje em dia. O encerramento de O Poderoso Chefão 3 é perfeito. O destino do Michael Corleone é coeso, faz sentido. Nós acompanhamos o seu começo, o seu meio e o seu fim. Se inscreva no canal se você gostou do conteúdo. Existe uma playlist só sobre O Poderoso Chefão por aqui, então fiquem ligados porque eu sempre vou continuar falando desse filme, porque os temas e possibilidades são ilimitados. O Poderoso Chefão não é apenas 1, 2, 3 filmes. O Poderoso Chefão é uma história completa, é uma saga que nós podemos acompanhar, revisitar, ressignificar, que por mais que tenha tido todos os problemas possíveis na sua produção, acabou se transformando em uma referência para todas as pessoas do que é fazer uma grande obra.